você possa impor as mãos sobre o Carlos Eduardo, que vai ministrar a palavra de Deus para nós. Nós já fomos libertados através do Espírito Santo. E agora a palavra de Deus vai entrar no nosso coração através da boca do Eduardo. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, porque o Espírito Santo desça sobre Eduardo. Que não seja Ele que esteja falando para nós, mas que seja a Tua boca. Que seja o Teu Espírito Santo nos dando a direção espiritual. Que seja o Espírito Santo que possa nos orientar através da Tua palavra, Senhor. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda nessa palavra que o Eduardo vai proclamar para nós. Interceda na vida do Eduardo. Que a nossa Mãe Maria Santíssima possa interceder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: Jesus quer você uma nova pessoa. Por isso, mude de vida. E nós somos chamados a vivenciar essa mudança de vida, principalmente agora, nesse tempo de quaresma, que nós somos chamados a receber Cristo dentro do nosso coração, a nos reconciliar com esse Senhor. E a palavra de Deus vem falar realmente isso, para que nós possamos realmente abrir o nosso coração, olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer na nossa vida. A gente fazer um exame de consciência dentro de nós. Se você trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia, lá na carta do 2 Coríntios, lá no capítulo 5, lá no versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 em diante. Quem trouxe a Bíblia da Ave Maria está lá na página 1484. Todos acharam? Sim? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. O título dessa passagem é a obra de reconciliação. Aí lá no versículo 16, diz assim para conosco: Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano, muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira. Agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, por Cristo, e nos confiou o ministério dessa reconciliação, porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Pode se sentar. E nós somos chamados a viver essa reconciliação com Cristo. Aqui Paulo ele vai falar para nós que nós precisamos voltar para Cristo, que nós precisamos vivenciar Cristo em nós, na nossa vida. E aí surge uma pergunta: como anda a nossa conversão? Como anda a sua conversão?
Será que nós estamos deixando os desejos tomarem conta de nós? Será que nós estamos deixando o pecado, os pecadinhos, os pecados tomarem conta da nossa vida? Ou será que nós estamos lutando para buscar a nossa salvação, para nos libertar do pecado? Porque o pecado acontece toda hora. A gente pensa mal de alguém, a gente fala mal de alguém, a gente está pecando, a gente está julgando, a gente está fazendo coisas que não são de agrado a Deus. E tudo isso vai nos enfraquecendo espiritualmente, a nossa vida, o nosso coração. E aí surge a Quaresma, que todo ano a gente faz, antes da Páscoa, 40 dias antes da Páscoa. Que a igreja nos fala para que a gente possa nos reconciliar com Deus, para que a gente possa voltar para Jesus. Mas primeiro, antes disso, olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso coração. Nós estamos olhando para dentro de nós? Nós estamos olhando o que a gente está fazendo, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa buscar? Será que nós estamos buscando mais oração ou a gente está deixando passar? Será que nós estamos buscando mais a Jesus ou a gente está deixando para depois? Deus, agora, neste momento, é o momento que da gente abrir o nosso coração, é o momento da gente olhar para dentro de nós, para dentro de cada um e refletir. Como eu estou? Pensa aí com você, como você está hoje? Cheio de preocupações, com a cabeça lá fora, ou pensando em alguém, ou pensando em algo, ou que você precisa fazer algo, ou uma decisão que você precisa estar tomando. O que você tem buscado? O que você tem buscado ultimamente? Deus, Ele vem falar para a gente voltar para Ele. A palavra diz bem claro, reconciliai-vos com Deus, para que a gente possa voltar para Deus, para que a gente possa ser uma pessoa nova, totalmente nova. Não uma pessoa velha, mas uma pessoa nova, de pensamentos diferentes, pedindo o Espírito Santo para dentro de nós, para que a gente possa mudar, para que a gente possa mudar os nossos pensamentos. E principalmente a nossa vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua oração com Deus, o seu diálogo com Deus, o seu encontro pessoal com Deus? Porque para a gente ser uma pessoa nova, a gente precisa largar as coisas velhas. Quais são as coisas velhas que você precisa largar? Você tem pensado nisso? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala aí para ele. Você tem pensado nisso? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa deixar para trás? Pensamentos velhos? Atitudes velhas? Pensamentos antigos? Pensamentos ruins? Que muitas vezes vêm ao nosso coração? Sentimentos ruins que vêm ao nosso coração? A gente precisa deixar para trás. E buscar aquele que pode transformar a nossa vida, deixar uma pessoa totalmente nova, o nosso coração totalmente novo. E aí é onde entra a nossa oração e a nossa entrega, para que a gente possa se reconciliar verdadeiramente com Deus. Aí a obra de conversão começa a acontecer na nossa vida. É difícil? É difícil. É difícil a gente largar algo velho. Nós temos mania de guardar as coisas velhas, não temos? Em casa? Quem tem um quartinho que guarda as coisas velhas? Roupa velha, calçado velho, panela velha. A gente não guarda? Guarda, eu lá em casa eu guardo. A gente tem tanta coisa velha que a gente pode doar, que a gente pode deixar para as outras pessoas que precisam mais do que nós, e a gente continua guardando. Não é verdade? É ou não é? Você guarda coisa velha na sua casa?
Guarda-roupa que você já não usa há 1 ano, 2 anos dentro do guarda-roupa? Tem? Tem ou não tem? Tem, lá em casa tem. Tem roupa que faz tempo que eu não uso. E nós precisamos ter a disciplina de ou doar, ou entregar. E assim Deus, Ele pede para conosco, para que a gente volte para Ele, para a gente realmente olhar nos olhos de Jesus e deixar Jesus fazer de nós uma pessoa totalmente nova. Com os pensamentos novos. Não adianta a gente tá aqui, a gente ouve a homilia do padre, a gente vem no grupo de oração, a gente ouve a palavra, aí chega lá da porta para fora, a gente não muda. Deus, Ele está chamando a cada um de nós a uma mudança verdadeira. O padre falou aqui na missa. Nós precisamos mudar verdadeiramente, a gente precisa largar o eu velho e começar a ser uma pessoa totalmente nova no Espírito Santo de Deus. Deixar Deus conduzir a nossa vida verdadeiramente, porque muitas vezes a gente vem ali no sacrário, a gente ajoelha, a gente fala, Senhor, isso, eu preciso disso e isso, Senhor, faz isso na minha vida. Aí a gente entrega lá nos pés de Jesus, quando a gente sai aqui para fora, a gente pega tudo novamente. A gente abraça tudo novamente, leva tudo para casa de novo. A gente muitas vezes não tem essa confiança de que Jesus vai trabalhar na nossa vida. E Jesus está falando hoje para mim, para você, que Ele trabalha na nossa vida, Ele quer você uma pessoa nova, uma pessoa reconciliada com Deus, uma pessoa totalmente nova e verdadeira. E para isso a gente precisa largar o nosso eu velho e sermos uma pessoa nova. Olha para o irmão que está do seu lado aí para ele. Olha para ele de novo. Fala assim, você entendeu? Então é necessário que a gente examine a nossa vida. Identifique os pontos que a gente precisa deixar para trás, os pontos que a gente precisa melhorar e deixar Deus começar a trabalhar em nós. Mas deixar mesmo. E agora nesse tempo de quaresma, muito mais. Onde a gente faz penitência, onde a gente faz jejum, ou a gente faz uma penitência de 40 dias, eu não vou comer doce. Qual a intenção de você não comer doce? Eu não estou comendo doce só por causa da quaresma, 40 dias. Mas qual a intenção? Muitas vezes a gente faz as penitências, a gente não coloca uma intenção no final. Nós precisamos colocar a intenção. Quando a gente faz em jejum, a gente precisa colocar uma intenção. Eu estou fazendo jejum, ninguém precisa ficar sabendo, mas eu estou fazendo jejum para a minha conversão, para a minha mudança de vida. Eu estou fazendo, Senhor, eu estou colocando, Senhor, essa penitência, eu gosto muito de doce, e eu vou fazer essa penitência para a minha conversão, para a minha mudança de vida. E aí nós precisamos todos os dias dar os passos necessários para a nossa conversão, que é a nossa oração diária, é a nossa conversa com Deus, é a nossa reconciliação com Deus. É isso que lá na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, vai dizer para nós, para que a gente possa voltar para Deus, examinar a nossa vida, deixar as coisas velhas para trás e voltar para Deus. Voltar para Jesus. Não fazer as mesmas coisas, mas coisas diferentes. Eu não consigo fazer coisa diferente. Irmão, dobra o seu joelho e pede o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai dar para você a direção que você precisa na sua vida. Muitas vezes a gente fica esperando cair do céu, né? Cai do céu? Cai. As bênçãos de Deus vêm? Vem. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é dar o primeiro passo em direção à nossa conversão. É dar o passo. A partir do momento que você dá o passo, Deus, ele começa a trabalhar na sua vida. E aí você vai dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A gente vai cair? Vai. Só que Deus vai nos levantar. Por isso hoje, no dia de hoje, quarta-feira de cinzas, você recebeu as cinzas. O que o ministro, o padre falou quando ele colocou a cinza na sua testa? O que ele falou? Convertei-vos e crede no Evangelho.
Muito mais agora nessa quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tudo que a gente precisa, as direções, as palavras que a gente precisa no nosso dia a dia, está aqui, na Bíblia. Está aqui. E aí eu pergunto, quantas vezes você pegou na sua Bíblia durante o dia para você ler um versículo? Ou muitas vezes a gente só abre a Bíblia quando a gente vem no grupo de oração, né? Ou a gente traz na igreja. A gente não tem o costume de abrir a palavra de Deus e ver o que o Senhor quer falar para a gente no começo do dia. Ver aquele versículo que talvez seja uma direção para aquele seu dia. O Espírito Santo, ele fala com a gente de diversas maneiras, através de uma pessoa, através da palavra de Deus, através de um livro. Nós não podemos ficar perdidos. E sim, nós precisamos nos reencontrar com Deus. E Deus deseja e quer falar em cada um de nós. Por isso, nesse momento, examine a sua consciência. Examine o seu coração. Talvez na hora que você estiver deitado lá na sua casa, feche os seus olhos lá e começa a voltar a sua vida e ver tudo o que você fez, examinando a sua vida, examinando os seus pensamentos, examinando a sua consciência e pedindo para que Deus mostre naquele instante o que você precisa mudar, o que você precisa buscar. Ore pedindo a Deus constantemente a sua mudança. Eu tenho pedido nas minhas orações para que Deus mostre a verdade pra gente. Porque são tantas coisas que a gente vem vendo na televisão, são tantas coisas que a gente vem vendo no mundo, e nós precisamos ter discernimento do que a gente vê e do que cai no nosso coração. E eu tenho pedido constantemente para que Deus mostre a verdade para mim. E Deus, Ele mostra. Ele começa a mostrar a verdade para a gente. Eu tenho pedido para que Deus continue o processo de conversão na minha vida. É difícil? É difícil. A gente peca todo dia. Só que nós precisamos buscar a nossa conversão. Todos os dias pedindo. E você e eu, nós somos convidados a ser pessoas diferentes. Uma pessoa totalmente nova, renovada. Por isso, nessa quaresma, volte à sua intimidade com Deus. Não é difícil. Basta você fechar a porta do seu quarto, colocar o seu pensamento a Deus e pedir para que Deus possa falar ao seu coração. Quanto tempo você não conversa com Deus? Quanto tempo você não fala com Deus? Não só você falando, mas escutando a Deus também. Quanto tempo você não escuta a Deus? Por isso, feche seus olhos nesse momento. Faça a experiência agora, nesse momento, de olhar para dentro de você, olhar para dentro da sua vida, examine o seu coração. Olhe para dentro de você agora. Qual é o rumo que